Superando a perda de quem você ama, cura dos traumas da morte. Para falarmos exatamente aqui, na realidade, sobre a morte de Jesus, sobre a morte do Divino Mestre, Filho de Deus. É extraído aqui do livro do Padre Léo, que já não se encontra junto a nós há alguns anos, não é? Então, a morte de Jesus. O Dr. Pierre Barbet, cirurgião francês, estudou durante 25 anos a Paixão de Cristo à luz do Santo Sudário de Turim. Após os seus estudos, escreveu um impressionante livro no qual narra os horrores que o Senhor sofreu na cruz. Então, começa assim: sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de uma morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane e seu suor tornou-se como gotas de sangue escorrer pela terra. O único evangelista que relata o facto é um médico, Lucas, e o faz com uma precisão de um clínico. O suor, sangue, ou hematidrose, é um fenómeno muito raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para que ele aconteça, é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados do homem devem ter esmagado Jesus. Tal tensão externa produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e, então, escorre por todo o corpo até à terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor, de sangue. A pele se dilacera e se rompe e o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio lhe impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação
com longos espinhos, mais duros que os de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetraram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, entrega-o para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas do terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la produz grande atroz. Quem já puxou uma atadura de gás de uma grande ferida percebe do que se trata. Um penso. Cada fio de tecido adere à carne viva e, ao ser retirada a túnica, laceram-se as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há o risco de toda aquela dor provocar uma sincope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se encrustam de pedregulhos. Depositaram-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pregam um prego um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus e, com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadamente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lacerante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o seu cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contacto com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo irá se esticar fortemente, como uma corda de violino tensionada sobre a cravela. A cada
salavanco, a cada movimento vibrará despertando dores dilacerantes, um suplício que durará 3 horas. O carrasco, o seu ajudante, empunham a extremidade da trave e levam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazem-no tombar para trás e o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente encaixam sobre ela o braço horizontal da cruz. Os ombros da vítima se esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas, portanto, da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe, desta forma, os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde anterior. O seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a prender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em um líquido ácido, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenómeno na realidade se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém acometido pelo tétano. A isso os médicos chamam tetania. Quando os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios, a respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um síbilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar, mas como um asmático em plena crise, seu rosto pálido vai se tornando vermelho, depois se transforma numa violeta púrpura e enfim em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem-lhe da órbita. Mas, afinal, o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar. Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deve elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Imaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo, enxames de moscas zumbem em redor do seu corpo, mas ele não pode enxutá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que dura 3 horas, todas as suas dores, a sede, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonastes? Jesus grita, tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre, em meu lugar e no seu. Então, logo, a morte é um mistério. E não apenas uma necessidade natural. Jesus de Nazaré, Deus feito homem, aceitou e assumiu a morte como um mistério da vida humana, como parte inevitável do destino do ser humano na Terra. Além disso, Jesus assumiu a morte como consequência do pecado. Essa é uma ideia profundamente bíblica. A morte é consequência da desobediência para restaurar o dom do Espírito Santo para todos nós. Logo, Jesus assumiu a morte para superar o pecado e a própria morte. Jesus veio dar um sentido profundo à vida e à morte do ser humano. Por causa dele, o sofrimento torna-se um canal para Deus. Todo sofrimento, por causa do sofrimento de Jesus, contém uma semente de vida e de eternidade. O cristão não para a morte. A nossa fé se expressa na certeza da ressurreição da carne. A ressurreição da carne significa que, após a morte, não haverá somente a vida na alma imortal, mas também que mesmo os nossos corpos mortais readquirirão a vida. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Está em Coríntios, não é? Isto está em Coríntios. Deus, na sua omnipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos, unindo-os às nossas almas, pela virtude da ressurreição de Jesus que destruiu a morte. A morte é uma certeza não como consequência de uma punição de Deus, mas como condição natural da nossa vida na terra depois do pecado. Tu, porém, não temas a sentença da morte. Lembra-te dos que existiram antes de ti e dos que virão depois de ti. É sentença proferida pelo Senhor para todo o ser vivo, porque resistir ao beneplácito do Altíssimo. Jesus é a absoluta certeza de que a morte não tem palavra final. A morte não tem poder de nos apartar do amor de Deus,
nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém dentre nós vive para si, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos a Deus, ao Senhor, porque depois da morte só existem três possibilidades para o ser humano: o céu, o inferno, o purgatório. O céu e o inferno são eternos. O purgatório é temporário, embora esteja fora do tempo e do espaço. No céu ficarão os que morreram com a alma absolutamente sem mancha e que já tiveram confessado os seus pecados. No inferno ficarão os que morreram em pecado mortal. Nesse caso, a alma já está morta para a eternidade, porque a graça de Deus é a vida da alma. O pecado é a sua morte. Por isso, quem morre em pecado mortal entra na eternidade já com a morte na alma. A alma se fixa no estado em que se encontra. Estado livremente escolhido, não é? Pois é. Deus quem conduz ao inferno. É ela que para lá se... Não é Deus que encaminha ao inferno, não. É ela que para lá se encaminha por ter preferido as trevas do que a luz. Pouca gente gosta de falar no inferno, mas Jesus falou dele. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Parábolas falam do joio que será lançado ao fogo e dos peixes maus que serão postos fora. Igualmente a parábola das núpcias do filho do rei, a das 10 virgens, a dos talentos, a da árvore que não dá frutos e a do rico avarento, não deixam dúvidas quanto à existência do inferno. No purgatório ficam os que morrem sem pecado mortal, isto é, com a alma viva, mas tendo ainda necessidade da purificação e resgate de pecados cometidos. Do purgatório passa-se para o céu. Inclusivamente, Mateus fala também dos pecados contra o Espírito Santo, que não serão perdoados nem neste século, nem no futuro. O pecado contra o Espírito Santo é a consciente e voluntária recusa à conversão. Portanto, a consciente e voluntária escolha do inferno. Além disso, Jesus fala de uma prisão, de onde não sairá antes de ter pago a última moeda. Na parábola dos devedores, o servo mau foi entregue à justiça até que pagasse toda a dívida, e Jesus esclarece: assim também vos tratará meu Pai Celestial. Céu, inferno e purgatório. Mais propriamente, que lugares são estados da nossa alma? Quando os anjos e os santos visitam aqui a terra, eles não cessam de estar no céu, porque eles não podem ser privados da visão de Deus. Nossos anjos da guarda, sempre juntos de nós, vivem no céu. Aliás, já aqui na terra temos uma pequena amostra disso. O santo carrega o céu dentro de si, mesmo nos piores sofrimentos. Lá na profundidade da sua alma permanece a esperança que lhe dá paz, que lhe dá alegria. O inverso acontece ao pecador, mesmo com saúde e riquezas, gozando dos ditos prazeres deste mundo. Se ele para de se atordoar ou de se entorpecer,
sente o vazio da sua vida, a ausência de Deus e, por conseguinte, o tédio, a insatisfação, o desespero. Nosso destino não se consome aqui. Disse Jesus a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Senhor, lembrai-vos de mim quando estiverdes em vosso reino. Disse o bom ladrão. O céu é a nossa verdadeira pátria. Aqui nós somos estrangeiros. Para o céu fomos criados porque Deus é nosso princípio e o nosso fim. Só em Deus nos realizamos plenamente. Temos em nós uma alma imortal, com inteligência e vontade. Respectivamente, essas faculdades têm por objetivo a verdade e o bem. Verdade e bem que, em sua plenitude, se encontram em Deus. A felicidade no céu consiste na contemplação e posse de Deus, isto é, contemplação e posse da verdade, da beleza e do amor. Por isso, só em Deus seremos plenamente felizes, plenamente realizados. Para que se chegue ao céu é preciso morrer, já o levando dentro de si. É preciso morrer em estado de graça, em união com Deus. Além disso, o juízo final particular, logo após a morte de cada um de nós, haverá o juízo universal, coletivo, no fim do mundo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento fazem referências a este assunto. O 5º capítulo do livro da Sabedoria, por exemplo, é inteiramente dedicado ao juízo final. Venho reunir todos os povos e línguas, e virão admirar a minha glória. Vê-se que, logo após a ascensão, foi anunciada por 2 anjos à volta de Jesus como juiz. Mateus, no capítulo 24, e Lucas, no capítulo 21, disseram longamente sobre o assunto. No juízo final, o julgamento será definitivo. Depois dele haverá somente céu e inferno. O mundo com matéria certamente acabará, mas quando e como será o fim do mundo? Não o sabemos, nem os anjos sabem. O importante, porém, é vivermos preparados para encontrar o juiz, o verdadeiro juiz da nossa vida, o absoluto justo, o que penetra em nossos pensamentos, nossas intenções, que sabe de nossas fraquezas e misérias. No último dia haverá a ressurreição da carne. Marta, irmã de Lázaro, não ignorava isso. Jó também o sabia, assim como os irmãos macabeus. E o próprio Jesus o ensinou, e ele mesmo, como também o predissera no 3º dia após a sua morte, ressuscitou glorioso. Jesus está, portanto, no céu, em corpo e alma. Junto dele pode ter sido concebida sem o pecado original. Também se encontra Maria, acerca de quem a Igreja ensina que adormeceu, podendo ter morrido, e pelos anjos foi transportada ao céu. É a sua assunção. No último dia, os corpos dos justos ressuscitarão gloriosos, semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Os justos ressuscitarão para a glória e os condenados para o seu opróbrio. É uma questão de justiça. O homem inteiro é corpo e alma. O corpo participa da nossa vida, seja pecaminosa, seja virtuosa. Como
Homens agimos de corpo e alma. O importante é que o corpo obedeça à alma e esta obedeça a Deus. Como bons filhos, obedecendo a Deus, nada teremos a temer. A morte será um encontro com o melhor dos pais, o Pai do céu. Antes do fim do mundo, já julgados em juízo particular, as almas dos defuntos aguardarão a ressurreição dos corpos. Não foi sem razão muito harmoniosa que a sabedoria divina decretou retribuir separadamente às almas e aos corpos, já que cada alma se origina por criação direta e particular de Deus, é conveniente que cada alma toque a sua sorte eterna, logo que se torne capaz de ser julgada sobre os seus méritos e desméritos. Lembra-nos São Tomás de Aquino que os homens, considerados como indivíduos corpóreos, têm uma certa continuidade entre si, por isso é próprio da corporeidade. As almas, porém, Deus as cria uma por uma, donde se segue que a glorificação simultânea das almas não é de tanta conveniência como a glorificação simultânea dos corpos. Além disso, a glória do corpo não é tão essencial quanto a da alma. A profissão, por exemplo, de um duplo juízo, particular e universal, não significa, pois, que Deus duas vezes sentencia o homem, mas trata-se de uma única sentença feita em ocasiões diferentes. O juízo universal acontecerá para que tudo o que foi oculto seja posto às claras, para a vergonha do pecador e glória do justo. Tudo o que foi encoberto será conhecido, toda a verdade será conhecida por todos. Será a hora da perfeição, da reabilitação dos caluniados, difamados, injustiçados. Estes nada perdem por esperar. O tempo passa, o tempo é breve. E a justiça de Deus é absoluta e irrompe da eternidade. O mais importante para cada um de nós, no entanto, é o juízo particular, a hora da morte, a hora da passagem do tempo para a eternidade. É o momento mais importante das nossas vidas. Por isso, devemos viver de modo que tudo nos sirva de meio para a conquista do céu. Se tua mão ou teu pé te leva à queda, corta e joga fora. É melhor entrares na vida tendo uma só das mãos ou um dos pés que com as duas e os dois pés e seres lançado ao fogo eterno. Está em Mateus. Normalmente não precisamos chegar a esses extremos, mas às vezes precisamos chegar a outros que podem ser maiores, a renúncia a um amor ilícito ou a uma posição social brilhante. Estamos aqui de passagem e, por mais que vivamos, o tempo nada é em relação à eternidade. Salvar a alma, eis o que importa. Para isso, viver em união com Deus, que é o nosso princípio e o nosso fim. Viver com Ele, para com Ele morrer. E então, realmente, meus amigos, minhas amigas, conquistar a vida eterna. Graças a Deus.